Ei, estamos de volta mais uma vez com o Espaço Aberto. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já entrou no espaço e se sentiu cansada? Ou o espaço ele não trouxe a energia ou a leveza que você esperava? Os espaços, eles influenciam no nosso bem-estar? Hoje eu vou conversar com uma arquiteta e nós vamos falar sobre o cansaço visual, sobre os espaços mais silenciosos e mais harmônicos, tudo que o espaço pode influenciar no nosso bem-estar. Então já curta, compartilhe esse vídeo com quem tu sabe que vai se interessar por esse assunto. Bem-vindo ao Espaço Aberto. E para conversar conosco hoje, eu convidei uma arquiteta especialista em espaços visuais, né, Islaine? Bem-vinda, muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês e falar um pouquinho, né, desse... como a gente também trabalha no escritório, né? Que é o nosso estilo também de trabalhar, não é só porque às vezes tá assim um pouco em alta, esse luxo discreto, luxo silencioso também, mas porque também a gente trabalha dentro do nosso escritório dessa forma também, né? Tu é especialista nisso, né? Sim, é que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? A gente sempre busca fazer um projeto que seja atemporal. Então, um projeto que se o cliente quiser mexer nele, vai mexer para daqui 20 anos. Não é algo assim, tá em alta agora. Segue tendência. Segue tendência. A gente, claro, a gente sempre olha as tendências, né? As cores do ano e tudo. Mas, assim, a gente sempre vai pelo conceito do projeto que o cliente nos passa. Mas a gente trabalha com um estilo de projeto atemporal, assim, né? Pra perdurar vários e vários anos, né? Antes de a gente entrar a fundo nesse tema, eu quero que tu conte um pouquinho a tua trajetória na arquitetura, como arquiteta, da onde que veio essa paixão pela arquitetura? Sim. Então, eu sou arquiteta, já vai fazer 7 anos, né? Sou formada. Me formei na Unisul, né, em Tubarão. E vem, na verdade, da minha família, né? Minha família possui empresa na parte de imobiliário, né? Imobiliário marcenaria. Então, eu sempre convivi dentro de uma empresa que sempre fez essa parte de imóveis, tudo. Então, eu sempre fiquei dentro desse meio, né? Então, foi despertando. E eu sempre quis fazer arquitetura. Nunca tive outro... vou fazer uma medicina ou alguma outra coisa, né? Eu acho que já vem no sangue isso. E a minha mãe também trabalhou muito tempo com a parte comercial, assim, também da empresa. Então, eu já vim muito nessa linha da parte comercial também, né? Que dentro do escritório eu gosto de fazer bastante atendimento com cliente, na parte mais comercial e tudo mais. E também criativa, né? Que também tem essa linha toda do escritório, né? E aí, tu foi se desenvolvendo nesses 7 anos. Sim. E hoje tu segue essa vertente. Seria contemporâneo? Como que a gente nomearia, né? O luxo silencioso? O nosso estilo de projeto é contemporâneo. E ele é um estilo de projeto que a gente não coloca muitas informações nele. Claro, ele tem bastante. A gente opta por fazer o quê? É uma marcenaria mais limpa e algo pontual. Por exemplo, algum mobiliário solto pontual, de alguma peça de design, uma luminária, que vai trazer esse aconchego, essa sofisticação também para o espaço. Porque eu acredito que a gente faz um apartamento, uma casa, não é para o cliente daqui 5 anos estar mexendo. Eu acredito sempre, vai mexer na parte do mobiliário solto, uma almofada, talvez mexer no sofá, mas não vai mexer na parte principal, que é a marcenaria, que geralmente dá bastante transtorno, né, numa obra. Então, eu vejo com isso, assim, sabe? Que a gente trabalhar no estilo de arquitetura um pouco mais limpa, não com várias informações, não que vai ter uma grande manutenção daqui 5, 7 anos. Então, a gente segue sempre bem nessa linha, né? Para trabalhar com esses estilos de projetos. É contemporâneo e também a temporalidade, né? Que daí a gente vai até... Isso é muito importante. Tu sabe que eu vi esses tempos o Instagram da Fabiana Justus? Sigo ela também. Que ela envelopou a cozinha, porque ela também estava cansada da cor. E aí, para não trocar os móveis todos, ela envelopou. E eu achei bem interessante, porque
no status dela, ela teria condições de quebrar tudo verdade. e fazer uma nova, né? Não que isso fosse problema para ela. Sim. Mas a importância de tu pensar a longo prazo, né? E tu mostrar isso pro cliente. Que o cliente chega, eu quero ripado, eu quero ripado, eu quero ripado. Só que daqui a 5 anos. Daqui a 4 anos. Às vezes até 1 ano, né? Dependendo da tendência. Sim. Dura só 1 ano. Então, ali no escritório, a gente faz... Primeiramente, né? Eu escuto tudo que o cliente quer me passar. Escuto tudo, ele começa a vir com várias... Tem cliente, às vezes, até que chega ali, contemporâneo, daí já mescla com neoclássico, vai para um clássico, tu fica assim, meu Deus, industrial, mas eu vou... cinza. Eu gosto disso, a cozinha escura, mas daqui a pouco lá já tá clara, eu gosto de branco, mas não tão branco. Aí começa aquela mistura, né? Então, primeiro eu entendo tudo, a gente tem uma reunião, assim, geralmente tu leva umas 2 horas a primeira vez. Daí a gente faz essa parte do brief, né? Também a gente leva mais um tempo. Então, para eu entender bem. E daí, depois a proposta que a gente faz a primeira vez, a entrega ali, a primeira apresentação, aí eu vou mostrar para ele que, de fato, aquela mescla toda, na verdade, vai ficar o que ele quer, porém de uma forma mais bem contemporânea, dentro daquela linguagem, algo mais limpo. Porque é o que eu sempre digo, né? Como repetindo ali o que eu falo, que eu faço projetos para pelo menos não, né? Pra durar ali uns 20 anos. A não ser quando a pessoa, eu realmente cansei desse living, dessa cozinha, quero uma coisa mais... uma pegada muito mais clássica ou um estilo um pouco mais diferente, uma cor. Mas a gente nunca segue, por exemplo, fazer uma cozinha vermelha. Claro, tem casos que dá pra fazer, por exemplo, um espaço diferenciado, um gourmet, uma coisa assim, dá pra gente usar. Mas algo que você vai ficar todos os dias ali, vendo pra aquilo, né? Sempre ali olhando, aquilo pesa, aquilo cansa. E o cliente, ele não tem essa percepção. Quem vai ter é você, o arquiteto, né? Que vai ter essa noção, que vê isso todos os dias. Que estuda a influência disso. O cansaço disso também, as cores mexem até com as emoções. Se a gente botar um vermelho, tu vai todo dia ali cozinhar naquele vermelho, tu às vezes vai estar estressado, tu nem sabe por quê. A cor influencia nisso. Então, por isso que também a gente trabalha com cores mais cleans, né? Não que a gente não faça, não é algo assim, não faço. Mas a gente sempre entra dentro de um conceito. Claro, sempre ouvindo o cliente, entrando num conceito e fazendo o projeto. Mas a gente sempre faz algo mais pontual, assim, sabe? Pra isso. Esse excesso visual, eu, pelo menos, acredito que eu vejo muito em quarto de bebê. Né? Em quarto de bebê, cozinha... Normalmente é mais clean. Sim. Difícil um cliente que quer usar. Às vezes tem, assim. Tem? A gente tem que entrar com uma linha e explicar, né? Por isso que às vezes... Nosso escritório a gente nunca fez assim, porque eu sempre entro nessa linha, no conceito, e explico pra ele, né? De fato que ele vai enjoar, assim, depois de um tempo, né? Vai se cansar. Sim, e salas, assim. Salas, eu acho que as pessoas... Tem muita dificuldade de captar um estilo. Ou, eu gosto de boiserie, mas eu também gosto de lustre, com cristais. Eles dão uma mescla. Hoje o Pinterest tá aí pra ajudar, mas também um pouco ele confunde, assim, o cliente também, né? O cliente, às vezes, não sabe nem o que ele quer. Então, isso é uma... Aí ele gosta, de um cimento queimado, daqui a pouco gosta de uma coisa mais um ripado. Aí mescla várias coisas, mas às vezes ele quer um ponto específico daquele projeto. Daí ele não sabe, ele pega, manda aquilo e meio que confunde a gente também. Por isso que a ideia, assim, sempre fazer um bom briefing no início é o que ajuda. Mas só voltando àquilo que tu falou do quarto de bebê, é bem interessante, porque o que acontece? O quarto de bebê é uma coisa que vai ser mudada, por isso que pode ousar, botar papel de parede até no teto, uma coisa bem infantil. Mas por quê? Aquela cômoda vai sair, aquela poltrona de amamentação vai sair, então é uma coisa que vai ser alterado. Então pode ousar, mas no mais, assim, a gente sempre tem que cuidar um pouco em relação a isso, né? Pra trabalhar uma coisa que vá... Não que a gente não possa trabalhar com um excesso. Tem cliente que gosta, né? De bastante excesso e tudo mais. Mas, assim, de uma forma que não vá pesar daqui a uns anos. Porque depois, no final, ele vai olhar pra trás e vai dizer, mas o arquiteto também não me falou nada. Porque no começo é tudo lindo, maravilhoso. Aí, se tu não souber explicar, depois vai chegar lá, mas o arquiteto que colocou, eu fui por ele. E aí, viu o que aconteceu? Não gosto mais disso aqui. Se ela tivesse me falado, ela sabe, eu não sei. A culpa é sempre do arquiteto. É sempre do arquiteto. O excesso também, ele pode estar em elementos mais fáceis de trocar. Um tapete. É o que eu sempre falo. Né? Num papel de parede. Exatamente. Agora,
entre uma pedra vermelha, né? Ou uma parede pintada de vermelho. Não, vamos optar pela parede. Que a parede a gente pode amanhã pintar de outra cor. Sim, exatamente. Tem mais essa flexibilidade, né? Por isso que eu sempre falo, assim, às vezes o cliente quer alguma coisa, que daí ele olha naquele num todo e não vê essa percepção do que ele quer. Mas é bem isso, é um tapete, aí é tranquilo, até a cor do sofá, depois dependendo a gente consegue mexer, trocar um linho, uma cor mais escura, enfim, mexer nisso. Um lustre também, mas digo assim, a cor da parte da marcenaria e pedra é uma coisa que tem que ser muito bem pensado. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com cores mais neutras, algo assim que não vá pesar tanto, né, nesse período, né? O que definiria bem, assim, um espaço silencioso? Pra mim, um espaço, assim, ele tem que estar conversando tudo bem, assim, nada, assim, desconexo, sabe? Isso é num todo, é da marcenaria, dos tons, a parte da iluminação também influencia muito nisso. Então, é um luxo, assim, que eu chamo como luxo discreto, assim, também, né? Que eu acho que é tudo em harmonia, assim, não necessariamente, mas eu gosto de um tom um pouco mais escuro, não necessariamente tão claro. A gente pode fazer também, mas tudo em harmonia, uma coisa que tá tudo em sintonia, sabe? Por isso que eu sempre falo, sempre volto na mesma tecla, é o conceito do projeto. A gente tem que ter um conceito, fazer dentro disso, né? E daí dali a gente vai sair com um projeto, assim, tudo bem harmônico e tudo de acordo com o que o cliente deseja, né? Quando tu tens o conceito, tu tens um start Isso aí. do projeto. Quando tu não tens o conceito, pode tacar qualquer coisa serve. Por isso que às vezes a gente vê em ambientes, até clínicas. Inclusive, eu vi uma cliente... Eu tô fazendo uma clínica agora. Aí a cliente me passou alguns... de uma outra clínica, né? Alguns cortes ali do projeto. Acho que é clínica, não sei. Aí eu vi várias... É isso que eu tava falando, então eu lembrei disso. Era o ripado, era o Nero Marquina, era a lona tensionada, era a pedra translúcida. Tipo, tinha tudo numa clínica. Não tem um conceito, tá? Mas qual o teu conceito? Aí isso pra ela eu fiz. Qual o teu conceito? O que tu... Na verdade, ela não, né? Eu entrei no conceito, mas ela foi me pontuando o que ela queria. Eu quero uma clínica, que vai ser na praia, que traga aquela... sofisticado, né? Um ar de sofisticação, mas nada que pese muito. Então, a gente trouxe isso o chique, assim, né? Praia chique, assim, que vai ser uma clínica de harmonização facial. Então, tudo isso a gente pensou, a gente entrou nesse conceito e a gente fez algo pontual nas cadeiras, vamos trazer alguma cor, um design diferenciado, nada de envelopar a marcenaria embora. Eu vim da parte dos móveis, tudo isso, mas assim, nem tudo a gente vai encher, vai pesar. Tudo isso a gente entra no conceito do que ela me passou, daquilo que ela queria. Disso eu traduzi para o projeto uma coisa mais limpa. Vamos trabalhar com texturas nas paredes, algo que não envelope tanto, porque querendo ou não, uma clínica, geralmente espaços comerciais, eles são mais compridos e mais estreitos. Se eu envelopar, vai o quê? Vai fechar, vai dar mesmo que tenha um pé direito alto, dentro das salas vai pesar um pouco, né? Então, tudo isso também a gente tem que pensar também, né? O que acontece muito também é que as pessoas pegam tudo que elas gostam, né? Igual tu tá falando aí, ela gosta da pedra translúcida, ela gosta do espelho, ela gosta... E quer botar tudo num projeto só. Fica bom, pode ficar bonito, mas às vezes não é a identidade, não é a imagem que o cliente quer passar. E às vezes ele não consegue traduzir isso, né? Por isso que a gente tem que ter o conceito e depois explicar pra ele, né? Olha, eu trabalhei com isso pelo conceito que a gente quer trazer pra clínica, ou pra tua casa, ou pro teu espaço comercial, enfim. Então, tudo tem que partir de um conceito, até pra tu depois, o cliente falar qualquer coisa, mas o conceito do projeto é dentro disso, né? Pra não ter essas divergências, não ter esses problemas depois futuros no decorrer da obra, né? Porque, assim, os nossos renders, né? A gente faz um render e tenta chegar ao máximo realista possível para poder visualizar bem. E no conceito geral, fica muito bonito. Só que são detalhes que às vezes o cliente não vê. Então, por isso que a gente tem que ter esse conceito muito bem, né? Bem alinhado tudo, para não ter esse problema, né? E até para não chegar no meio da obra o cliente querer mudar, né?
Daí... Porque... Eu não faço alteração no meio, assim. Por isso que, assim, depois de tudo pronto, a gente vai no escritório, eu faço uma reunião antes de ir pra marcenaria, por exemplo. Porque é o que, de fato, vai mexer bastante, né? Eu faço a reunião e eu explico todos os pontos ali, ó. Essa cor foi aqui, foi usado essa. Aqui vai ser festoque, aqui vai ser cava, aqui vai ser isso. Então, eu explico... eu não vi isso, então. Já teve casos de cliente, assim... eu não vi que tinha 2 cores aqui na cozinha. Não, eu não quero, eu não gostei dessa cor aqui. A sorte que eu fiz essa reunião, sabe? Eu comecei com isso até há pouco tempo. Porque eu comecei a perceber que os clientes, eles não prestam atenção nos detalhes. E eu falo isso com propriedade, porque eu fiz uma obra agora na minha casa. Dos meus pais, gigante, a casa, construção mesmo, assim, sabe? Gente, eles não prestavam atenção em nada. E a gente não terminou a obra ainda, tá? É uma loucura. Não, família, né? Família é uma loucura. E assim, ó, eu comecei a perceber muito isso fazendo a obra pra eles. E assim, que eles não percebiam certas coisas, eu não vi essa iluminação, não, eu não vi que era assim, eu não vi que aqui a pedra tinha esse detalhe aqui, assim, mas como tá no projeto, tá no detalhamento? Primeiro, o cliente nem olha o detalhamento, ele olha o 3D. Então, isso tem que estar muito bem alinhado ali para não ter essas divergências, ter essas mudanças depois no decorrer da obra, né? Sim, sim. A gente falando ali também de excesso visual, né? Ruído. O que eu vejo muito, veio uma tendência, e a Casa Cor, ela dita essas tendências, né? Veio a tendência do preto, do cinza. Bastante. O cliente quer o quarto preto. O cliente quer a sala com o sofá cinza escuro. E a gente fazer o cliente entender o porquê que ele quer. E se é realmente aquilo que ele quer. Ou se porque isso é uma tendência, né? Ou até, principalmente, a iluminação à mostra, né? Que esse industrial traz muito. Do cimento queimado, as paredes de cimento queimado. Quantos clientes pediram, né? Parede de cimento queimado. Mas aí tu faz o cliente entender se aquilo é compatível com o estilo dele, com o estilo de vida que ele tem, a personalidade. Por isso que eu sempre falo, assim, que é esse estilo escuro. Eu vou de novo citar o meu pai, que a gente fez a casa, que ele queria um estilo assim. Eu só olhei pra ele assim, mas pai, você tem que pensar que tu tem uma família, tu não mora sozinho, tu não é solteiro. Esse estilo que tu tá querendo é um estilo de uma pessoa que não condiz com a casa que a gente tá fazendo. Aí, aos poucos, né, ele foi entendendo, assim. Então, eu levei muito isso também pra minha profissão, aprendendo com a nossa obra, assim, sabe? Porque, de fato, assim, o cliente às vezes não sabe. Ele olha lá na Casa Cor e acha que aquilo... Porque, assim, a Casa Cor é maravilhosa, mas nem sempre é funcional. Um dos pontos que geralmente não é funcional. É muito bonito, aquela... o rodapia de espelho, por exemplo. Mas aquilo no dia a dia vai ser funcional? Um espelho atrás na cozinha, sabe? Rodapia. Gente... Não é outra. Assim. Eu falo também para os clientes que a Casa Cor, ela é feita para algum cliente. Para personalidade de algum cliente. Também tem isso. Né? Então, os lofts escuros... normalmente é pensado para o cara que trabalha o dia inteiro fora. Vai para o apartamento só para deitar e dormir. Né? O empresário tem o seu negócio que trabalha fora. Uma família, uma criança, um apartamento escuro... uma cozinha cinza. Não é... A gente sabe a influência que essas cores trazem. Que pesa, né? Que no pesa. Ambiente. Esse excesso que dá... Porque uma coisa é na Casa Cor, tu ficar 1 hora lá dentro e tu vai passando. Tu não fica 1 hora num ambiente. Não, nem fica 1 hora no ambiente. Fica às vezes... Nossa, 10 minutos, dependendo do ambiente, né? Então, assim, tu vai ficar dentro de um ambiente 10 minutos, é uma sensação que tem... Nossa, que... Às vezes o cheiro também influencia, a luz ambiente, o som, tudo. Aí vai fazer isso, vai colocar dentro da tua casa. Por isso que eu sempre digo assim, a gente tem que saber explicar muito bem pro cliente para saber direcionar isso para ele. Porque tudo, a Casa Cor eu acho maravilhosa, mas nem tudo é para aquele cliente, né? A gente tem que saber explicar esse conceito que ele quer. A gente pode fazer algo pontual, né? Colocar a parte de decoração realmente no ambiente, que daí vai trazer essas características para ele. Mas não colocar, assim, fazer toda a marcenaria, por exemplo, escuro, um MDF super escuro, que isso vai pesar, ele não vai gostar daqui. Não vai dar 2 anos, ele vai não vai querer mais apartamento. E dentro desse estilo, Elaine, como compatibilizar várias personalidades dentro de uma casa, né? A esposa... que gosta de cor, o marido que quer preto. Como que unir tudo isso e
para criar esse estilo, né, Essa contemporâneo. harmonia também não é fácil, assim. É um trabalho bem que a gente tem que... Muitas reuniões, assim, sabe? Que eu digo, às vezes a gente tem que trazer o casal e conversar, porque às vezes ela manda uma coisa, eu já peguei cliente que mandou um estilo super clássico, ela é super clássica, ele super contemporâneo do escuro, mas não tem nada a ver isso com o projeto que a gente vai fazer, que é o conceito que eles me passaram, que a gente atendeu o conceito, né? Então, do briefing deles. Então, totalmente diferente, assim. E a gente tem que muita conversa, né? Explicando, vamos fazer dessa forma e tentar entrar numa harmonia entre os dois. Por exemplo, nesse caso, o que eu fiz? Eu trabalhei no estilo bem contemporâneo, mas eu coloquei peças pontuais de iluminação que remetem o estilo mais clássico dela, por exemplo. Legal. Aí trabalhei com a suíte do casal, tons mais off, mais para um branco, assim, bem claro, com pontos de dourado, porque remete ao clássico que ela gosta, mas também não pesei demais. Não botei boiserie, não botei nada disso. Fiz frisado, com arandela, enfim. Faço nessa mescla, assim, sabe? Geralmente é algo mais pontual, dependendo de qual dos dois que dá pra gente jogar, porque, querendo ou não, o clássico não tem como tu botar na marcenaria, porque se tu botar na marcenaria, como é que tu vai botar? Daí o teto, tu vai botar um contemporâneo, assim, uma coisa mais limpa, aí não vai conversar. Daí a gente inverteu, a gente fez a marcenaria mais limpa, mais clara, e peças pontuais na iluminação, daí. E alguns detalhes lá também. Buscar o equilíbrio e o gosto de cada um. O gosto de cada um, assim, Pra colocar no espaço, né? É. Tu falou da iluminação. A iluminação é um ponto-chave, né? É. Pra dar... acho que desde o aconchego ao despertar Exatamente. do ambiente. Eu gosto muito da iluminação, assim, no ambiente. Como que tu costuma trabalhar, né, a iluminação para ter esses espaços mais aconchegantes? Eu acho que quando a gente fala de silencioso, a gente tá falando de aconchego, de conforto visual. Isso mesmo. Né? Eu sempre gosto de trabalhar o mesmo tom de iluminação, assim, tanto na marcenaria quanto no teto, assim, as iluminações principais. Porque daí a gente não tem aquela diferença, assim, que a gente botou uma iluminação mais amarelada e aqui uma mais neutra, por exemplo, né? Não, a gente faz tudo mesmo padrão de tons, assim, de cores. Eu gosto muito de trabalhar também iluminação indireta, muito na marcenaria, que eu acho que isso dá um destaque. Assim, tu não precisa revolucionar muito na marcenaria. Pode fazer um painel liso com alguns pequenos detalhes, friso e uma iluminação indireta. Aquilo traz um aconchego, fica tão chique pro espaço. E daí depois a gente coloca uma iluminação de teto. A gente dá uma ousada, uma coisa mais diferenciada, mais com algumas mais informações, arandelas também. A gente trabalha muito com cortineira iluminada, então isso fica bem legal depois no ambiente, numa sala, num quarto. Isso traz um aconchego bem grande, né? Traz um aconchego bem grande. Eu gosto bastante. A iluminação, pra mim, é tudo, assim. Pra mim, é o que manda, assim, no projeto, sabe? Nas tendências, né, da Casa Cor, na verdade, eu tenho visto que cada vez mais não se tem iluminação no teto. Né? Bem pouco, bem pontual, assim. Bem pontual, Mas eu vou te falar, essa iluminação não ilumina. Eu já testei, assim, e a gente teve que trocar porque o cliente não quis, porque a iluminação é muito focada. Então tem que cuidar também o cliente que gosta ou não disso. Tem essa questão também, porque ela é muito linda, né? Lá na exposição e tudo, mas de fato isso vai ficar legal. Tem cliente que não gosta. Aí eu sempre explico também, olha, essa iluminação é mais focada, ela não é aquela iluminação de perfil ou de placa, né? Que a gente não usa muito mais perfil. Eu ainda uso, agora essas placas não. Mas assim, esses pontuaizinhos, tudo, eles são iluminação mais focados. Mas hoje em dia, querendo ou não, aí o que a gente faz? A gente tira partido da marcenaria, que daí a gente iluminando ali, fazendo rodapé iluminado, em cima iluminado. Então isso daí já dá ilumina mais, sabe? Assim, não fica tão escuro, assim. Tu consegue criar vários cenários. Várias cenas, exatamente. Várias cenas e... Fica bem legal. E deixar o ambiente todo iluminado quando necessário, né? Fica bem bacana, assim. Aí, tirando, claro, a cozinha, a lavanderia, que geralmente a gente precisa ter bastante iluminação. Mas nos outros espaços a gente consegue estar fazendo isso, né? Botar uma iluminação mais focada, alguma coisa na marcenaria, principalmente nas suítes, por exemplo. Realmente, a lavanderia, a cozinha, é um desafio sempre, né? A gente fazer uma iluminação bem diferente. A gente não consegue, tu tem que seguir o básico, porque é uma iluminação mais técnica, digamos assim. Eu trabalho muito com perfil, sabe? Perfil de sobrepor,
agora é perfil mais largos, às vezes com aquelas de croicas pontuais, assim, sabe? Então a gente costuma trabalhar bastante assim, que fica uma linha mais limpa. O perfil eu gosto bastante que ele é bem slim, então ele atende bem. E sempre nas áreas, assim, né? Os aéreos a gente sempre bota bastante iluminação, né? Mesmo iluminação do teto e nos armários também. Então fica bem bacana a iluminação também. Tem que ser uma iluminação boa, né? Porque senão a pessoa não consegue fazer nada, não consegue enxergar nada da cozinha. Não dá pra ser essas coisas muito cênicas, muito... que daí não vai funcionar. E o que eu falo também que para casa tem que ser iluminação funcional. Exatamente. Porque tu fica, né? Hoje acho que já usa menos, mas antes era muita iluminação na marcenaria. O interruptor na marcenaria. Sim. Nunca. Nunca que o cliente vai lá na marcenaria... Exatamente. Apertar o interruptor. Sim. Então, hoje já é tudo pensado para essa iluminação... A automação também, né? Sim. A automação também vem para isso. Muito, né? Pra te poder criar várias dessas cenas... porque realmente o cliente não vai lá ligar o interruptor lá no móvel, porque às vezes se torna ambientes muito grandes, daí tu vai lá, ligar lá, acaba geralmente nem ligando, então tem que ser algo de fácil acesso, né? Ali próximo. A automação, na verdade, a gente usa muito automação que fica bem, bem prático, assim, também, né? Bem prático. A automação também faz parte dessa arquitetura silenciosa. Sim, Eu gosto bastante da automação, assim, pra gente utilizar, assim. Muitos clientes vêm aderindo muito, porque é uma praticidade. A gente trabalha muito com a iluminação e som, assim, nessa parte da automação. Então, ela vem só pra facilitar, né? Porque, às vezes, o cliente, geralmente, não é daqui, tá vindo, daí, assim, já vai, às vezes, até ligando o ar-condicionado, já vai deixando o ambiente já, por exemplo, tá no verão, já fica tudo bem fresco, né? Então, já fica uma coisa bem, bem interessante. Som também. Aí, não sei ficar aí ligando, porque, às vezes, tem várias teclas. Daí, assim, ficar ligando as teclas, não. Já liga tudo por voz, assim, né? Comando, aplicativo. E eu não sei tu, mas as teclas de automação, aquelas de touch, são lindas. São. Só que tu nunca sabe qual as luzes acende qual. É, bem isso daí. Né? Fica sempre a confusão lá de... Eu acho muito bonito, mas eu prefiro mais trabalhar com aquelas convencionais, assim, que a gente consegue pintar da cor do móvel, que fica uma coisa mais discreta, sabe? Que fica mais interessante, assim. Eu acho lindo aquelas de vidro, tudo, é muito bonito, né? Mas geralmente eu opto mais por essas, assim, que daí a gente consegue meio que camuflar também. Não vai camuflar, mas assim, já fica uma coisa tudo mais no mesmo única, padrão, né? Assim, sabe? Uma coisa única. Uma coisa que tu falou ali, não sei se tu já pegou também, projetos para adaptação, né? O cliente tem a casa e quer adaptar para esse estilo mais contemporâneo. No caso, fazer uma reforma, Uma assim. reforma, Sim, Aí a gente já pegou bastante, assim, que daí a gente faz uma reforma inteira, assim, de quebrar tudo e fazer uma coisa mais contemporânea também. A gente faz bastante, assim. E realmente, a gente pegou já casos, assim, você... o último apartamento que a gente fez tinha aqueles tacos de madeira, assim, sabe? Então a gente teve que tirar tudo, botamos vinílico com porcelanato, assim, né? Na parte do living, vinílico nos quartos, ficou bem legal, assim. E ficou um espaço mais limpo, assim, né? Porque era um apartamento mais antigo, então a gente fez toda essa integração, ficou bem legal, assim, bem, bem limpo também, sabe? Porque os clientes também eram mais assim, ela era um pouco mais clássica, é engraçado, ela era mais clássica e ele já era mais, assim, do contemporâneo, assim, sabe? E daí eu fiz essa mescla, assim, também, assim, do piso polido, que ela adora polido, muito dourado. Então, daí a gente fez isso e ficou bem legal, assim, mas ficou um contemporâneo, assim, bem suave, assim, sabe? Não ficou nada de exagero também, por ser clássico também, um pouco mais. Dentro do teu estilo, o que tu destaca, assim, como diferencial? Boa pergunta. Então, eu acho que é mais isso, assim, sabe? Esse estilo de arquitetura, porque eu sempre levo isso pra vida. Um estilo mais limpo, nada de exageros, né? Entender bem o cliente, trabalhar com um estilo, assim, de projeto, assim, que vai perdurar anos e anos, e o cliente não vai enjoar tanto na cor, né? Talvez até mobiliário solto, deixar algum ponto específico, um ponto-chave. Trabalhar muito com a iluminação na marcenaria, que eu gosto muito, que eu acho que isso a gente consegue fazer cenas bem legais. Vou assistir um filme, alguma coisa, a gente liga uma cena ali só pra ficar aquele espaço ali, sabe? Da iluminação que traz esse aconchego. Eu acho que mais isso, assim, sabe?
esse projeto mais limpo, assim, pra gente ter pra vida, Pra assim, vida. né? Não uma coisa que seja momentânea, porque eu vejo que às vezes tem muitos projetos que é muito lindo. Eu não falo assim, os projetos não são bonitos, não, são maravilhosos, mas de fato isso vai ser funcional, ele vai, daqui 5 anos você não vai gostar, tem toda essa questão. E como a gente trabalha em áreas litorâneas, então tem que pensar excesso de espelho, excesso disso, isso, como é que a manutenção disso? A marca é X, eu sei que a gente sabe qual a melhor marca de espelho que tem, mas não tem garantia, entende? Então tem que ter esse cuidado, assim. Então por isso que também é outro ponto que a gente também avalia bastante nos projetos, né? Materiais que vão ter essa durabilidade, sabe? Não algo que vai ser bonito daqui 1 ano, aí a pessoa já quer mudar tudo de novo, enfim. Não é isso a intenção. Eu falo que a arquitetura funcional é essa que tu junta o belo com a funcionalidade, Exatamente. né? Espelho é lindo, mas o quanto que vai ser funcional, o quanto que vai ser prático, o quanto que vai ficar embaçado por causa da maresia. É bem isso. E assim, principalmente esses apartamentos beira-mar, nossa, ele pega muito mais, ele né, enfim, é muito mais caótico, assim, pra a manutenção deles, né? Ainda mais que a gente pega muito cliente que não mora no litoral. Não mora. Que é do interior. Fica fechado, tempão. Isso. Ou eles querem trazer o que eles estão acostumados lá no interior, né? E querem trazer para a arquitetura aqui. E a gente tem que estar ali pronta para explicar que, bom, aqui no litoral não funciona. Exatamente. Tem que falar que, a gente pode trazer alguma peça, alguma coisa, mas isso aqui realmente não vai conversar com o restante. E a gente também pega muito cliente que às vezes eles trocam de apartamento, às vezes daqui 1 ano, 2 anos também já estão trocando. Então a gente fala assim, olha, para uma possível venda, valorização do teu imóvel, a gente não coloca isso, né, por dentro do conceito, né? Vamos trabalhar nessa linguagem aqui que vai ser mais interessante. Então tem que ter os argumentos ali para falar para o cliente que de fato não é uma coisa interessante trazer talvez alguma coisa da casa dele, né? Assim. E pra gente finalizar, por que tu acha que na arquitetura a gente precisa de espaços mais silenciosos, né? Que comuniquem mais, digamos assim? Porque eu acho que a arquitetura, ela tem que ser sentida, né? E eu vejo que com muito exagero a gente não consegue sentir muita informação. A mesma coisa... Uma coisa que nada a ver com a arquitetura. Tu tá num ambiente que tem várias pessoas falando o dia todo, tu não consegue, de fato, usufruir daquele espaço, tu tá num espaço belo e tudo mais, tu não consegue, né, usufruir disso. Então eu vejo a arquitetura a mesma coisa, tu precisa sentir ela. E com excesso de informação, tu não consegue. A mesma coisa a gente, com excesso de informação, a gente não consegue pensar direito, né? Sim. E eu vejo a arquitetura como isso, que a gente tem que cuidar muito. E eu vejo que às vezes tem gente que faz de qualquer jeito. Isso, assim, eu fico um pouco triste, assim, porque eu vejo que às vezes a arquitetura tá sendo assim como... Copia e cola. Copia e cola, sabe? Eu fico, assim, poxa, podia tanto tirar proveito desse projeto, mas fazem de qualquer jeito. Para profissional, às vezes, que não quer dar muito valor para isso, mas quer fazer por fazer. Então, isso é um ponto bem, bem importante, assim, sabe? Que eu acho que a arquitetura a gente tem que sentir. Eu acho que esses espaços que eles trazem essa linguagem também do cliente, do conceito, a gente também consegue trazer isso, né, para o espaço ficar mais harmônico também. E a gente sentir a arquitetura, né? Excelente. Adorei. As redes sociais da Slaine vão estar aqui na descrição do vídeo, para vocês irem lá, conhecerem o trabalho dela, entrarem em contato com ela, trocar ideia com a Slaine. Mas antes de a gente finalizar, eu gosto sempre de pedir para o convidado passar um recado para o pessoal em casa, ou para convidar para conhecer teu trabalho, né? Ou para te passar um recado do teu diferencial para o pessoal lá de casa. Nossa, que difícil essa. Bom, então, na verdade, eu acho que é isso que eu falei anteriormente, que a arquitetura, a gente precisa que ela seja sentida, os espaços, né? Então, a gente cuidar um pouco com isso, né? Não fazer exageros na arquitetura, porque de fato é uma coisa que mexe muito com... Às vezes a gente não acha, mas mexe muito com a sensação. Vai ser o teu mood do dia, né? Então, cuidar bastante disso, né? Pra não ter esses exageros desnecessários. Porque depois disso a gente escuta muito, dor de cabeça com obra, com isso. Mas é porque talvez não prestou muita atenção no projeto e no fim daí teve
descontentamento aí no final, né? Então, cuidar com isso com o profissional também que vai estar fazendo essa obra, né? A importância de você que está em casa encontrar um profissional que entenda as tuas dores, as tuas necessidades, não só que entenda, que consiga ainda traduzir, que às vezes nem a gente entende, né, o que realmente a gente quer, mas um profissional que consiga traduzir isso para fazer uma arquitetura que faz sentir. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo. É Exatamente. isso aí. Adorei conversar contigo. Eu também. Muito obrigada. Muito bom. Esse assunto é muito gostoso de falar. Sim, Porque eu acho que é a essência da arquitetura. É um assunto leve, porque é isso que a arquitetura tem que transmitir. Ser leve, não uma coisa pesada e que vai pesar o ambiente, né? Exatamente, exatamente. Bem isso. E é isso, com uma arquitetura leve, uma conversa leve também, a gente termina aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e eu te espero sexta-feira que vem em mais um episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união.